Até bem pouco tempo atrás, todos os papas condenaram severamente o comunismo, por ser uma ideologia materialista e ateia, destruidora da pessoa humana. Mas nenhum lutou tanto e tão bem contra o comunismo quanto João Paulo II. Quando era mais jovem, ele viveu e sofreu sob esse terrível regime na Polônia e, por vontade de Deus, foi o principal artífice da queda do comunismo. Desde o início do seu pontificado, João Paulo II tinha como objetivo conquistar a liberdade civil e religiosa para as nações dominadas pelo comunismo ateu. E depois de muita luta, ele conseguiu. Tanto esforço para o Papa atual abraçar comunistas no Vaticano e defender Lula e Dilma em redes de televisão. O Papa Francisco sugeriu que o presidente presidiário Luiz Bebasso Lula da Silva foi condenado sem provas, apenas com indícios, em referência a uma justiça que não é justa. A declaração de Francisco foi feita ao canal de notícias argentino C5N. A entrevista foi ao ar na quinta-feira, mas tinha sido gravada antes de o Papa ser internado por uma infecção respiratória. El lawfare abre camino los medios de comunicación. Hay que impedir que este llegue a tal puesto, entonces los van a dar. Y lo descalifican y le meten ahí la sospecha de un delito. Entonces se hace todo el sumario, que suelen ser sumarios grandísimos, donde no se encuentra, pero para condenarlo basta el volumen del sumario. ¿Dónde está el delito acá? Bueno, sí, parece que sí. Así fue condenado Lula. Sí. Cuando se revisa lo de Lula, siguiendo hablar de Brasil, ¿qué pasó con Dilma Rousseff? No pudieron. Y con Y Lula la sacaron no por un acto administrativo menor. No pudieron. Es verdad. Una mujer de manos limpias. Excelente mujer. No pudieron. Y con Lula lo metieron en cana, entonces, y no pudieron. Bueno, decían no hay pruebas, hay indicios. Bueno, te juegan eso. Ayer precisamente salió eso. Ahora, ¿cómo se hace? Porque se condenan inocentes. Sí, Se condena inocentes. sí. Y en Brasil sucedió lo mismo con estos dos casos. ¿Y cómo se puede hacer para alzar la voz y purificar eso? Y hay que alzar la voz, hay que decir que hay una irregularidad, hay otra. Y los políticos tienen esa misión, ¿no?, de desenmascarar una justicia que no es justa. Acá, durante el tiempo en que Lula estuvo preso, Sí. me reuní 2 veces con las comisiones que estaban trabajando por su liberación. Lula libre. Esas reuniones las conducía Amorín. Una vez vino el Celso. actual presidente de Argentina. Sí. Fernández estava em essa reunião um dia. Em primeiro lugar, a gente não precisa chover no molhado e nem explicar por que Lula é culpado sim, roubou dinheiro sim e não provou sua inocência nunca. Todo mundo sabe, menos o Papa Francisco. Eu, como católico, sempre dei a ele o benefício da dúvida. Ele não deve se informar direito, só repete o que os vagabundos do PT vão lá dizer pra ele, coitado. Os esquerdistas estão usando o Papa para limpar a imagem do Lula, coitado. O Papa não manja de política, ele tá falando que não entende, coitado. Mas acho que já chega de me iludir. O cara sabe com quem tá se metendo e é um militante ardoroso. Evidências não faltam. Por exemplo, o Papa não veio ao Brasil prestigiar os 300 anos de Nossa Senhora Aparecida. Sabe por quê? Por causa do impeachment da Dilma. Lembra? Aí ele já tinha colocado os companheiros petistas acima de Deus. Mas teve mais. Ele beijou a mão de vários ditadores que perseguem cristãos, todos de esquerda, lá no Vaticano. Coincidência? E a linguagem corporal dele quando recebeu Trump? Isso aí já diz tudo, né? Também é curiosa a definição que ele deu da perseguição a Lula. Segundo o Papa, Lula foi vítima de lawfare. É um termo que se refere ao uso indevido do sistema legal e das leis para fins políticos ou de perseguição pessoal. Engraçado porque há anos eu tenho visto a lei perseguir, censurar e prender indevidamente muitas pessoas, e nenhuma delas é o Lula ou apoiadores do Lula. Eu não
ouvi o Papa falar, por exemplo, da injustiça que é manter centenas de donas de casa e velhinhos na cadeia por meses, sem condições dignas, só porque eles estavam rezando em frente a quartéis com camiseta da seleção. Isso é um caso escandaloso de lawfare, com gente simples, sem recursos e que não cometeu crime algum, sua santidade. E o senhor não se incomodou. Pelo menos não se incomodou tanto quanto se incomodou com a prisão de Lula, um sujeito rico, poderoso, com os advogados mais caros do país. Ainda de acordo com o Papa, o lawfare começa com quem abre caminho, no caso, os meios de comunicação, que desqualificam e colocam sobre essa pessoa uma suspeita de delito. Concordo. O senhor viu o que os meios de comunicação fizeram com o Bolsonaro? Demonizaram até um espirro do cara. Consideraram crime até ele comer pizza em pé na esquina. E eles fizeram o mesmo com os apoiadores de Bolsonaro. A mídia não chama traficantes, nem membros do PCC, nem invasores do MST de terroristas. Mas ela chama os manifestantes de camisa da seleção. Ela não chama nenhum assassino confesso de bandido, ela chama de suspeito. Mas considera criminoso perigoso quem mandou um joinha contra Lula numa conversa privada de WhatsApp. Já com Lula, os meios de comunicação foram muito mais carinhosos e generosos. A maior emissora do país, por exemplo, ao vivo, chegou a dar a Lula um veredito de inocente que nem os manos da Suprema Corte deram a ele. Então, Papa, se o senhor é contra o lawfare, está na hora de se manifestar sobre o que está acontecendo no Brasil com pessoas de direita. Não, pelo jeito o Papa Francisco quer mais é que a perseguição à direita continue. Afinal, ele diz estar preocupado com o avanço da ultradireita no mundo e diz que o antídoto contra isso é a justiça social. Bergoglio também dá a entender que se considera comunista. ¿Le preocupa el avance de la ultraderecha en el mundo? Y siempre. La ultraderecha se recompone, es curioso. Se recompone siempre. Mirá, mi carta de identidad es Mateo 25. Lee Mateo 25 y al que dijo eso vos le decís es comunista. ¿Quiénes van a entrar al cielo? Tuve hambre, me diste comer. Tuve sed, me diste beber. Tuve hambre, me saciaste. Estaba desnudo, me vestiste. Estaba preso, me viniste a visitar. Esa es la regla de conducta. Comunista. Olha, Papa, se não fosse a direita, os socialistas e comunistas já teriam varrido o cristianismo da face da terra. Essa é a triste verdade. Eu sou católico e, portanto, me dói ainda mais ter que reconhecer isso. Mas esse Papa aí me parece mais a serviço da esquerda do que de Deus. Ele deveria ser mais cuidadoso com o que fala sobre política, porque ele é um líder muito influente. Mas algo me diz que ele sabe disso. E o faz mesmo assim. Que saudades de João Paulo II.